Olá, hoje a gente vai fundo em uma das profecias mais detalhadas de toda a Bíblia. Vamos explorar a figura histórica no centro de tudo, Antíoco Epifânio, e vamos ver como a vida dele parece desenhar um padrão bem assustador para uma figura que ainda estaria por vir. Bom, vamos direto ao ponto. A fonte para essa análise, o capítulo 11 de Daniel, é tão precisa, mas tão precisa, que por séculos os críticos disseram, não, isso só pode ter sido escrito depois que tudo aconteceu. Mas a perspectiva que a gente analisa aqui é a de que isso é profecia. Uma história contada com uma exatidão que, olha, continua a intrigar muita gente até hoje. Para a gente entender o personagem principal dessa história, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mundo em que ele surgiu. A profecia monta um cenário geopolítico bem complexo. Uma verdadeira luta de gigantes. Tudo começa com a morte repentina de Alexandre, o Grande. Aquele império gigantesco que ele conquistou num piscar de olhos não ficou para a família dele, não. Pelo contrário, o império se quebrou em pedaços. E isso deu início a uma nova briga por poder, com a nação de Israel bem no meio do fogo cruzado. E dessa divisão surgem duas superpotências rivais que vão ser as protagonistas dessa saga. Ao sul, o Egito, governado pelos Ptolomeus, e ao norte, a Síria, governada pelos Seleucidas. A terra de Israel, bom, ela virou o corredor e o campo de batalha entre esses dois por gerações. E agora a profecia dá um zoom. O foco deixa de ser nos grandes reinos e se concentra na chegada de um governante específico e bem infame lá do norte. Um homem que ia mudar a história de Israel para sempre. E o mais interessante é o jeito que a profecia descreve esse cara. Um homem vil. O texto faz questão de dizer que a dignidade real não foi dada a ele. Sabe o que isso quer dizer? Que ele não chegou ao poder por direito, mas usando de artimanhas, o que já diz muito sobre o caráter dele desde o começo. E como ele conseguiu isso? As fontes pintam o retrato de um verdadeiro mestre da manipulação. Ele usou intriga, engano, falsos acordos de paz, prometia a amizade com uma mão enquanto planejava a traição com a outra. Usava elogios e promessas para corromper quem estava instável e assim garantir seu poder. Era o típico político espertalhão, sabe? Nada de nobreza ali. E uma vez com o poder garantido, o foco da narrativa muda completamente. Agora a gente vê as ações terríveis que esse homem vil tomou e o alvo principal dele era um só, a nação de Israel e a sua fé. O que a gente vê aqui é uma escalada, passo a passo. Não foi só uma invasão militar, foi uma tentativa de apagar uma cultura inteira. Ele saqueou o templo, proibiu práticas religiosas que eram o coração da fé judaica e, por fim, transformou o lugar mais sagrado de todos num centro de adoração pagã. E ai de quem ousasse resistir. E é isso que nos leva a esse termo fundamental, a abominação desoladora. Esse foi o auge do absurdo, ao dedicar o templo a um deus pagão e sacrificar um porco, um animal considerado impuro, no altar sagrado. Antíoco cometeu a maior ofensa, o maior sacrilégio que se podia imaginar. Um evento que virou um marco sombrio na história e na profecia. E diante dessa opressão toda, o povo se dividiu. Teve gente que, por medo ou por interesse, abandonou a própria fé e se aliou a Antíoco. Mas, do outro lado, teve um grupo que não arredou o pé, um remanescente fiel, liderado pela família dos Macabeus, que se recusou a se curvar e começou uma das revoltas mais heróicas da história. E é exatamente aqui que a história de Antíoco vai além do seu próprio tempo. A análise das fontes sugere que as ações dele não foram só um evento isolado na história, mas sim um modelo, um padrão com um significado muito maior para o futuro. Então, a pergunta que fica é essa, né? Por que um rei cruel que viveu há mais de 2 milênios ainda tem alguma relevância? A resposta, segundo essa interpretação profética, está no padrão que ele deixou. Para sacar isso, a gente precisa entender uma ideia-chave, o tipo profético. A ideia é que certas figuras e eventos da história, como a vida de Antíoco, foram como uma espécie de prenúncio, uma prévia de uma realidade futura ainda mais impactante que é chamada de antipo. É como se fosse o trailer de um filme que ainda vai ser lançado. E este slide mostra esses paralelos de um jeito impressionante. Olha só a semelhança. A arrogância de Antíoco, que se chamava de Deus Manifesto, lembra muito a profecia de que o anticristo vai se exaltar acima de tudo e de todos. O jeito que ele usou falsos tratados de paz é uma prévia do pacto enganoso do fim dos tempos. A abominação desoladora que ele cometeu, um tipo da profanação final. E a perseguição brutal dele, um modelo para a guerra final contra os santos. É como se Antíoco tivesse sido o ensaio geral
para o ato final. Então, o que a gente tira disso tudo? Quando a gente olha para essa trama complexa de história e profecia, uma mensagem maior começa a aparecer, uma mensagem sobre o controle divino no meio do caos humano. No fim das contas, a grande lição é esta. A profecia revela que, por trás das guerras, por trás dos tiranos, existe um plano maior em andamento. Ela mostra que Deus conhece o futuro em detalhes, que Ele está no controle da ascensão e da queda das nações e que, por mais forte que a tirania pareça, o tempo dela é sempre limitado. Os reinos dos homens vêm em vão, mas o propósito divino continua. E isso nos deixa com uma última reflexão. A história de Antíoco Epifânio não é só sobre o passado. É um padrão, um modelo. E a pergunta que fica no ar é: se a história nos mostra esses ciclos de engano, perseguição e, finalmente, libertação, o que isso nos ensina a ficar de olho quando olhamos para o futuro? A resposta, talvez, seja aprender a reconhecer os padrões antes que eles se repitam.